Bom, pessoal, tudo bem? A gente está fazendo aqui mais uma live da MZR. Meu nome é Ricardo Castro, eu sou sócio aqui, estou junto com o Felipe Helbas, que é sócio e fundador também da MZR. Hoje a gente trouxe aqui o Paulo Leme, né, que é o presidente, ali, o chairman do Comitê Internacional de Alocação da XP. Né? O Paulo é formado em Engenharia Eletrônica pelo UFRJ, com mestrado em Economia pela Universidade de Chicago. Trabalhou 10 anos como sênior economista do Fundo Monetário Internacional. Né? Depois disso, foi para o Goldman Sachs, onde ficou ali aproximadamente 30 anos, né? Tendo estruturado toda a parte de research para a América Latina, e aí nos últimos anos ficando ali na presidência do Goldman Sachs, mais focado aqui no Brasil e na região aqui de América Latina. Eu vou passar aqui a palavra para o Paulo, né, que agora assume esse posto na XP pelos últimos 3 meses, para ele falar um pouco da consideração dele, de como é a visão hoje da XP em relação à disputa eleitoral que tem nos Estados Unidos aí. Paulo, a palavra está com você. Só para estruturar aqui, Paulo, uma coisa importante, a gente vai fazer, então, estruturadamente essas considerações iniciais sobre a visão da XP um pouco em relação a esse tema. A gente separou 5, 6 perguntas ali, um pouco mais densas, para a gente discutir um pouco e tornar o bate-papo um pouco mais uma troca aqui de bolas aqui. E, por fim, a gente deixa uma consideração final também para você colocar um pouco de o que é uma alocação que vocês têm olhado e a gente falar um pouco mais de posição do que vocês têm feito aí fora em relação a esse tema especificamente. Perfeito. Bom, antes de mais nada, Ricardo e Felipe, obrigado. Boa tarde a todos. Para aqueles que estão ouvindo mais tarde, é um prazer. E eu gostaria só de esclarecer assim, que eu vou falar em nome pessoal, não são views da XP necessariamente, nem da Universidade de Miami, mas tem bastante coisa para conversar e o tema central é sobre as eleições nos Estados Unidos agora no dia 3 de novembro e quais são as possíveis implicações para o mercado financeiro, né? Eu acho que vai ser um tema importantíssimo, eu acho que vai fazer preço. É uma eleição bastante disputada e eu acho que o fato principal, que eu acho que é o recado que eu queria passar hoje, é talvez mais importante ainda de quem será o vencedor, porque, em último caso, sempre as instituições americanas acabam sendo maiores que o indivíduo e acaba absorvendo, seja lá qual for o vencedor, mas eu acho que o processo eleitoral é que vai ser o headline de mercado. Por quê? Porque a diferença de eleições anteriores, você vai ter uma participação em grande escala de votação pelo correio. Por exemplo, eu sou eleitor aqui, já pedi minha cédula eleitoral, inclusive as pessoas têm a impressão que as eleições só vão começar em outubro, novembro. Não, tem gente que vai ter votado no final de setembro e outubro já votou. Então, na realidade, o calendário não são 90 dias, é muito mais rápido, tem que fazer opinião muito mais rápido. E o risco que eu vejo é que, apesar de que, eu vou entrar nos detalhes das pesquisas, e pesquisas faltando 90 dias ainda, você tem que olhar um pouco com cuidado, mas a pesquisa dá uma grande vantagem para o Biden, não só no voto popular, e depois eu vou explicar que não é o voto popular que você tem que olhar, é o colégio eleitoral. Também no colégio eleitoral, o Biden está muito mais próximo de consolidar os 270 assentos de colégio eleitoral necessários para ser vencedor. Então, eu acho que o risco que eu vejo é que você vai ter grandes atrasos no processo de tabulação e contagem. Nós já vimos alguns atrasos importantes durante as primárias e pela própria natureza do processo via correio, inclusive você teve uma mudança estratégica na presidência do United States Postal Service, que você tem pela primeira vez, que eu me lembro vivendo nos Estados Unidos, atrasos significativos de entrega, inclusive de cartas, poderemos ter problemas bem sérios. Então, as duas considerações são: primeiro, é bem provável que, na medida que a gente se aproxime das eleições e já tem o primeiro debate,
esse gap que é favorável hoje para o Biden, ele tem mais ou menos 8 pontos percentuais de vantagem sobre o Trump. Essa vantagem já foi maior, já foi de 10 a 11 pontos percentuais. O Trump deu uma ligeira recuperada ao longo do mês de julho, ainda está bem atrás do Biden. E então, quer dizer, tudo indica que, digamos, que o Biden poderia ter uma vantagem muito grande. Mas o problema que eu vejo é que você vai chegar no dia 3 de novembro e, bem diferente do processo de urna eletrônica no Brasil, que você vai, vota, aí assiste confortavelmente o Fantástico, e aí você já às 8h30, 9 horas da noite, tem os resultados desde municípios até presidentes. Esse processo aqui vai ser muito mais complicado. É muito possível que você tenha uma situação muito próxima entre os dois candidatos. Como foram as últimas eleições, provavelmente quem levar a Casa Branca talvez não ganhe o voto popular. Então, foi exatamente como as eleições de Hillary contra Trump, em que o Trump venceu o colégio eleitoral, mas quem ganhou o voto popular foi a Hillary. E você vai passar dias sem ter exatamente o resultado e os dois candidatos, os dois partidos vão começar a reclamar, não, mas ainda falta a contagem, não chegaram as cartas de Missouri, faltam as cartas de Kansas e que não chegaram ainda de Guam e de Hawaii. E se for realmente uma eleição próxima, poderíamos ter uma situação muito parecida, espero que não, àquela que foi do ano 2000. Para relembrar a história, no ano 2000 você teve a disputa entre Al Gore, pelos democratas, e G.W. Bush, e venceu o Bush por apenas 570 votos no colégio eleitoral da Flórida. Então, tudo acabou sendo numa disputa no estado da Flórida, pelos 29 assentos do colégio eleitoral, e aí foi quando você teve uma recontagem. E na recontagem, como é que você considerava um voto ou não? Quer dizer, você tinha um cartão que estava semi-perfurado, o outro tinha a perfuração parcial, com um pedaço de papel pendurado. Isso faz lembrar, realmente faz lembrar a tecnologia de Fortran, quando eu estava na escola de engenharia em 1975, no fundão. E é cartão com perfuração. Então, esse é o nível de problema que você pode ter, que você vai chegar você tem 5 grandes estados ou 6 grandes estados que vão decidir a parada, porque tem estados que já estão definidos, por exemplo, Califórnia vai democrata, então são estados azuis democratas ou vermelhos republicanos, e você tem Flórida, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nebraska, por exemplo, são os grandes redutos onde ainda está por ser definido. Por exemplo, a Flórida e Pensilvânia são 2 colégios eleitorais enormes e poderão decidir as eleições com 29 votos na Flórida e 20 na Pensilvânia. No momento, parece que o Biden vem conquistando, eu daria um soft advantage para o Biden em ambos os estados. E aí, quando você pensa em termos de colégio eleitoral, para chegar aos 270, aí depende da pesquisa que você olha. As pesquisas mais otimistas ou favoráveis para o Biden indicam que ele está somente a 2 assentos de colégio eleitoral para ganhar os 270, que é bem diferente, muito mais forte do que o voto popular. Aqueles que estão mais conservadores e menos favoráveis para o Biden indicam que ainda faltariam 38 assentos de colégio eleitoral, mas se ele leva a Flórida, se ele leva um swing state grande, ele leva. Em contrapartida, o Trump tem apenas 170 dos 270, portanto, faltando 100 votos do colégio eleitoral, e ele, mandatoriamente, ele tem que vencer na Flórida, Pensilvânia, Michigan, aí já são 65 votos, Wisconsin também, Arizona tem 11 votos. Então, esse que é o quadro geral, e por isso que eu chego à conclusão de que o market event, quer dizer, o mercado, independentemente se o Trump for reeleito ou se o Biden vencer, você pode ter uma situação que, pela contagem dos votos, pela proximidade e pelo fato que você decide por colégio eleitoral, um candidato pode achar que ganhou e o outro não vai conceder a vitória do opositor.
e você pode acabar na Corte Suprema da Justiça, ou pior ainda, pode acabar no Congresso americano. Então, quer dizer, esse para mim é o cenário que mais me preocupa, e que esse que é o risk, ou melhor ainda, esse é o uncertainty scenario, que não está no preço, e você tem o mercado, a bolsa americana, risk assets estão priced to perfection. Então, se eu estiver correto, então eu acho que, número um, a volatilidade medida por VIX, que está por volta de 23%, 24%, deverá subir. De fato, quando você tenta comprar puts próximas eleições, os preços explodem, então você tem um smile completamente skewed para puts, e eu acho que você tem uma procura grande de hedge. A minha impressão é que, no pior dos casos, se de fato você tiver 5 semanas, que sejam 6 semanas de indefinição, eu acho que você pode ter um sell-off significativo, porém, eu tenderia a ver isso como oportunidade. Primeiro porque você ainda tem praticamente 70% da munição do Fed não foi utilizada, e eu acho que a mensagem do Fed é muito clara: whatever it takes, vai fazer o que for necessário. Da mesma forma, o ECB também tem um espaço de balanço muito grande, o Banco Central da Inglaterra também. E se você olha, por exemplo, aqueles que estão mais avessos a risco, se você tem 8 tri de liquidez de bancos centrais entre Fed, ECB, BOJ, Bank of England e outros grandes bancos centrais, você tem outros 8 tri e meio de liquidez em caixa. A posição hoje em money markets é recorde nos Estados Unidos, 5 tri e meio em money markets, que é cash, e você tem um aumento de 3,25 a 3 trilhões e meio em depósitos à vista e CDBs. O que mostra que você tem um poder de fogo de gente que ainda não confia ou que perdeu o rally do mercado, que poderiam entrar e, de alguma maneira, vai se resolver. Então, a minha intuição é, se a minha sugestão de que você vai para uma eleição muito emparelhada, que é começar a se proteger um pouco antes, começar a ir um pouco mais para cash, e essas coisas se precificam muito rapidamente. Quando você acha que vai acontecer no dia 31 de outubro, acontece no dia 31 de agosto. O mercado tende a antecipar muito rapidamente. E eu acho que a largada vai ser dada a partir da convenção do Partido Democrata, que começa na segunda-feira, dia 17. São 4 noites, eu acho. E a escolha do Biden, que provavelmente vai ser na próxima semana, da candidata a vice-presidente. Depois eu vou discutir quem poderia ser esse nome. E então eu acho que o mercado poderia ter um desconforto sem saber para onde vai o país. O mercado pode ter um sell-off, mas eu acho que é uma grande oportunidade parecida àquela de março, não só de voltar a entrar em ativos de risco, como também escolher grandes nomes, ou seja, a realidade do mundo que a gente vive, ou seja, o coronavírus vai, infelizmente, estar aqui por algum tempo, e eu acho que você precisa ter um porto seguro, uma reserva de valor. Ficar em caixa não é uma opção, e, portanto, escolher grandes ações, grandes nomes, ou também na renda fixa, títulos de grandes empresas, aquilo são equivalentes ou melhores do que treasuries. Então, quer dizer, o safe asset, na realidade, passam a ser uma Microsoft, uma Google. Então, é para aí que eu acho que os investidores iriam. E quando você tem esses dislocations, quer dizer, especialmente a mistura de redemptions, ou seja, quando você tem resgates e, ao mesmo tempo, você tem algoritmos forçando uma venda acelerada, você tem essas mudanças de preços e começa a gerar preços bastante atrativos de ações top. Então, eu acho que é uma oportunidade também para fazer um fishing expedition, ficar pronto. E eu tenho a planilha pronta com 50 grandes nomes que são as empresas que eu quero comprar. E eu acho que todo mundo deveria ter aí seu homework pronto e procurar empresas que são grandes nomes, que têm uma boa posição de caixa, pouco alavancado, teve growth,
tem perspectivas de crescimento no futuro, tem um viés de tecnologia, estão em setores que não está sendo castigado pelo lockdown, gera fluxo de caixa, tem bom management. Então, você tem ainda, dentro do S&P, por exemplo, é muito fácil você, de 500 ações, você pode escolher facilmente 50 com grande facilidade, pode chegar a 100 grandes nomes com grande facilidade. Então, eu acho que é a estratégia que eu seguiria. Então, pode até parecer que as coisas vão piorar, mas acho que elas se revertem e melhoram. Nesse processo, se de fato a incerteza aumenta, você já vê hoje uma desvalorização do dólar e você já vê uma procura de moedas alternativas, inclusive o ouro. Ou seja, parte disso é a preocupação com relação à moeda de referência, estabilidade de preços, inflação no futuro. Então, por isso que você tem o ouro super bem bidado, passando de 2.000, eu acho que indo para 2.300 com grande facilidade. E eu acho que as eleições vão ser um trigger factor de consolidar esse nível do ouro e uma queda adicional do dólar. Então, por exemplo, você olha o DXY, você vê que já teve uma queda. Em termos reais efetivos, você pode ter 5% de desvalorização do dólar, talvez até 10%, porque, em geral, o mercado exagera na correção e talvez você tenha uma saída pela fonte de capitais maior e poderia ter uma desvalorização maior do dólar. Portanto, isso mostra muito claramente que diversificar em outras moedas, então, por exemplo, euro, libra esterlina, Japanese yen, Australian dollar, kiwi, franco suíço, inclusive até a corona sueca. Então, acho que você tem que ter uma carteira bem diversificada. Então, aí também tem outro tema, que eu acho que a gente vem mudando a carteira um pouco em direção à Europa, ou seja, ainda com overweight de Estados Unidos, market weight equities, mas fazendo um giro primeiro de 3, agora de 1,5%, ou seja, a gente adicionou 4,5% nos últimos 2 meses para a Europa, não só porque eu acho que o processo de estabilidade do controle da pandemia é mais sólido que nos Estados Unidos, portanto, você pode ter uma recuperação mais estável e com menos solavancos do que nos Estados Unidos, como também não terá o risco eleitoral. Então, eu acho que você tem um pouco de Europa, um pouco de Ásia, um pouco de Japão, eu acho que você melhora a qualidade da diversificação e está investido e diminuindo um pouco seu US Election Exposure. Então, esse é um pouco... Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo, claro. Aproveitando um pouco, desculpa te cortar, e aí trazendo um pouco desses riscos e tudo mais, e trazendo um pouco para a parte das eleições. Quando você olha acho que o coronavírus, ele deu uma distância em relação, pelo menos deu uma ofuscada nas propostas dos candidatos, né? Você pegava o começo do ano, você tinha grandes discussões, né, globais. Falava, tensão China e Estados Unidos, e a segunda, eleições nos Estados Unidos. E aí, quando veio o Biden, o mercado deu uma acalmada, o risco de um Bernie Sanders, o risco de outros, talvez ali mais extremistas, foi relativamente contido, mas o coronavírus, naturalmente, depois tomou conta ali do risco global e a pandemia surpreendeu bastante e tudo mais. Mas nesse meio tempo, seria normalmente algo em que a gente discutiria muito propostas dos candidatos, né? Então, ali março, abril, maio, e aí as propostas iam ser colocadas e tudo mais. A gente viu uma certa divulgação das propostas, principalmente da oposição, mais o Biden, acontecendo muito depois, até mais próximo dessas datas de agora, né? A gente está vendo ali mais discussões sobre o tema. Uma pergunta que a gente tem aqui, que a gente dá uma mapeia, das propostas dos candidatos, e aí o Biden, por exemplo, vamos citar algumas aqui, em que ele aumento de arrecadação via aumento dos impostos das empresas, muito em linha com o que o Obama tinha no passado e o Trump reduziu. Ele coloca muito também impostos em riquezas maiores, né? Impostos nas riquezas maiores e colocando também uma arrecadação maior dali. E todos, pelo menos do plano econômico que eu vi que ele mostrou, que são investimentos em infraestrutura, geração novas de emprego, sempre condicionais a esse aumento de arrecadação. Isso é uma coisa que a gente viu ali, pelo menos inicialmente, nas propostas dele. O Trump, por outro lado, pensa pelo lado de diminuir impostos às empresas, incentivar o mercado ali local, um protecionismo maior.
estão priorizando e privilegiando as empresas que vão ficar dentro dos próprios Estados Unidos, e ele tem feito isso bastante ali, principalmente nos últimos meses, nos últimos momentos dele, a gente tem visto bastante isso. O que você acha que é uma grande preocupação dessas propostas dos candidatos? E se tem alguma proposta, principalmente do Biden, talvez, ou do próprio Trump, que não esteja tão mapeada pelo mercado e que você vê como um grande risco aqui? Olha, eu diria assim que, em termos de discussão do programa, eu acho que está no momento. Eu não vejo que tenha tido um atraso. Eu acho que o programa do Biden é bem específico, não só em relação à informação que ele tem no próprio website dele, mas também em discussões que você vê na imprensa especializada ou na academia também, né? Eu acho que assim as grandes linhas de programa são muito claras. Obviamente seria um governo com uma presença maior, ou seja, uma participação maior do governo, talvez um estado mais assistencialista, em termos de impostos mais progressivo e não regressivo, e com aumento de programas sociais, incluindo saúde. Acho que vai ser, na parte de despesa, grande mudança, ou seja, trazer de volta o Affordable Health Care Act, que é o Obamacare, ter seguro de saúde parecido ao Medicare para a população em geral, dar a cobertura para pessoas de baixa renda e ter muitos programas também de saúde, de cuidados não só da primeira infância, como também da terceira idade também. Então você vê assim um programa de cuidados sociais bem ambicioso, que obviamente exige recursos além de toda a parte de infraestrutura. E isso, obviamente, como você disse bem, exige um aumento da arrecadação. Eu acho que o erro no argumento da comparação Trump versus Biden é que, com o aumento da dívida pública, é inevitável você ter um aumento da carga tributária. A única dúvida é quando, quanto, em que velocidade, com que impostos e quem vai pagar. Mas isso é uma inevitabilidade quando você tem uma dívida PIB que passa de 100% do PIB, vai para 110% e poderia chegar a 130%, 140% do PIB, dependendo se aprovam ou não. Eu acho que vão aprovar o pacote agora que está em discussão no Senado e mais outros pacotes de estímulos, inclusive de infraestrutura. Eu acho que você vai ter a inevitabilidade de aumentar impostos. Agora, em termos da escolha de que tipo de impostos você utilizaria, eu acho que você tem razão. Seria um sistema de imposto de renda mais progressivo, aumentaria a alíquota de imposto de renda da pessoa física, acima de 39,5%. Você teria um aumento de corporate income tax de 21% para 28%, mas não é reverter completamente o aumento do imposto sobre CNPJ. Você vai ter, para indivíduos com renda acima de $400 mil, uma sobretaxa de Social Security de 12,4%. E outra coisa importante de quem está na parte private e que administra family offices, especialmente contas W9, é que pode haver um estate tax, ou seja, que é na herança você diminuir quanto é isento de tributação da passada dos pais para os filhos, que hoje é acima de $10 milhões. Esse exemption poderia diminuir, se especula qualquer coisa, 5 milhões, 3,5 milhões, mas não passam de especulações, estamos ainda muito distantes de saber. Na parte de gastos também, você vai ter dobrar o salário mínimo, e aí você entra mais na parte micro, onde você tem, acho que, grandes mudanças, especialmente na parte ambiental. Eu acho que vai ser uma grande mudança com relação ao governo Trump, que permitiu, por exemplo, prospecção de petróleo offshore, inclusive em terras federais, onde seria agora proibido onshore e offshore, reduzir as emissões de carbono e, inclusive, tem incentivos diretos para frotas de veículos elétricos. Então, você já vê setores ganhadores muito claro, desde indústrias até commodities.
Na parte de regulatória e de antitrust, eu acho que vai ser um governo bem ativo, mas você já viu na semana passada de um Senado republicano que também já existe uma preocupação, como foi nos anos 70, com toda a parte de conglomerados. Me lembro muito bem de toda a regulação, por exemplo, da indústria de automóveis, o desmembramento dos monopólios de telecomunicações, AT&T na época. E eu acho que estamos no pêndulo regulatório de volta à deregulation, antitrust. E aí você tem a preocupação das companhias que são large caps, tecnologia, na minha opinião, equivocadamente. Eu acho que ninguém vai dar um tiro no pé de ir atrás das 5 grandes empresas que estão segurando o S&P. Então, eu acho que pode ter muita atividade regulatória, antitrust, e eu acho que você vai ter um grande foco na indústria farmacêutica. Aí sim também o programa do Biden é muito elaborado. Você também tem alguns sinais também vindo da campanha do Trump, mas eu acho que é um pouco também para não ficar para trás. Inclusive reduzindo um pouco a capacidade de pricing de novos remédios, colocar limites de preço, colocar limites em marcas e biotecnologia também, eliminar algumas isenções de impostos para propaganda que as farmacêuticas podem usar. Enfim, eu acho que esse setor que tem ido muito bem em termos setoriais, poderia ser um setor que estaria desprotegido num governo Biden, talvez mais do que num governo Trump. E a outra parte também que tem ido muito bem na bolsa é healthcare. Então, com todas as mudanças do Affordable Act e com todas as mudanças de healthcare, você poderia ter toda essa parte de serviços de saúde sendo afetados, seguradoras também. Mas uma coisa é programar, outra coisa é implementar. Isso me lembra muito bem a Hillary Clinton, no primeiro ano do governo, que acabou sendo secretária da Saúde e não conseguiu aprovar absolutamente nada. Então, quer dizer, uma Paulo, coisa é você ter uma... Sim. Oi, desculpa, até eu queria pegar um gancho já também, nisso que você falou de aprovar. Algumas casas falam, até a própria questão de aumentar a tributação do lado do Biden, em relação a ele não fazer nada nos primeiros 2 anos, né? Que é um ano ainda que você tem a economia dos Estados Unidos saindo, né, desse cenário de pandemia e conseguindo retomar ali a sua atividade para um campo, vamos voltar ali para o campo normal, né? Para o momento pré-corona. Você acha que existe a possibilidade de uma política do próprio Biden também da China continuar ali uma questão, um conflito com a China no sentido de conseguir trazer receita dali nesses primeiros 2 anos, uma vez que quando a gente pega o histórico do Trump, né, foi um histórico ali de muito conflito com a China, principalmente ali usando as redes sociais, o Twitter ali, trazendo bastante volatilidade para o mercado. A gente tem que lembrar aí do trade war, que foi basicamente aí um risco que a gente conviveu ali no ano passado como um todo. No entanto, quando a gente olha até mesmo no governo Obama, já existia ali uma certa indicação do governo dos Estados Unidos de se tornar mais protecionista ali em relação à China, né? Então, você acha que existe a possibilidade de um governo Biden dar continuidade a essa questão de aumento de tarifas sobre os produtos importados da China como uma maneira de conseguir equilibrar a balança comercial e compensar aí esse aumento de gastos nesses primeiros 2 anos, onde eles não podem mexer na parte de tributação? Perfeito. Essa aí é uma área importante. Eu ia também à parte de diplomacia, mas antes de chegar à diplomacia, eu quero chegar à parte de governança, que é parte da tua pergunta, se ele vai fazer alguma coisa nos primeiros 2 anos. Se levar, vai fazer tudo possível dentro dos primeiros 2 anos. Acho que é justamente o oposto. E aí leva a outra pergunta importante, é que a gente só discutiu a campanha pela Casa Branca, mas não discutimos para a Câmara de Deputados, que é o House of Representatives, e o Senado. House of Representatives, que é deputado, já levou a democrata. Está em mãos de democratas e vai continuar nas mãos dos democratas e vai ganhar a maioria.
Então, a dúvida que, se nós tivéssemos essa reunião há 6 meses atrás, eu teria dito que, independentemente de quem ganhar a Casa Branca, você vai continuar com a tradição de ter um split com deputados com os democratas e o Senado com os republicanos. Mas as pesquisas estão indo em outra direção, inclusive até as bolsas de apostas que você tem em Wall Street também corroboram as pesquisas de cientistas políticos de que poderia haver o que se chama do blue wave, ou seja, a onda azul dos democratas levando tudo, ou seja, deputados, Senado e Casa Branca. Eu diria que essa probabilidade, ou seja, é menor, ou seja, é tudo probabilidade condicional. Então, você tem que ganhar a Casa Branca e ganhar o Senado. A probabilidade, 2 números menor do que 1, é um número bem menor do que 1. Então, essa é uma probabilidade que eu diria que ainda é pequena, mas ela é significativa. E mais ainda, tem analistas mais audaciosos que dizem que não só ganham o Senado os democratas, como inclusive eles têm poder de veto e conseguem derrubar o filibuster, que é a manobra de você atrasar ou paralisar a votação no Senado. Então, esse é o quadro geral. Então, dependendo de você, se você ganhar, se os democratas ganharem o Senado, aí eu acho que o Biden tem uma porta aberta e pode ganhar muito mais velocidade em fazer as mudanças às quais o partido se propõe. Aí você pode fazer a pergunta, Ricardo, mas que mudanças? Se você perguntar a 10 democratas, você vai encontrar 15 respostas diferentes. Ou seja, não é um partido unificado. Você tem facções de centro, facções de progressistas de esquerda, tem pessoas mais centro-direita, inclusive candidatos à vice-presidência que representam diferentes facções. Uma Elizabeth Warren mais próxima de um Bernie Sanders à esquerda, Tammy Duckworth mais ao centro, representando Illinois, Amy Klobuchar, que é a senadora pelo estado de Minnesota, ela saiu da campanha praticamente devido às manifestações em Minneapolis, mas seria uma pessoa mais do centro. Então, você vai notar, essa coisa importante a ver na Convenção Democrata é o grau de dispersão ou de união em relação a uma mensagem única quanto à política econômica, social, tributária. Eu acho que dentro do partido existe muito ruído, inclusive em relação à própria escolha do candidato a vice-presidente. Assim, se você me perguntar hoje quem vai ser o candidato, quem vai ser o vice-presidente, eu acho que vai ser a Kamala Harris. Eu acho que de todas as candidatas, eu acho que ela tem o currículo mais abrangente e melhor preparada. E eu acho que vale a pena, em vez de ouvir a minha opinião, vale a pena entrar em YouTube. É tão fácil você ver o debate dela com Biden. Ela destruiu o Biden em 5 minutos, reduziu a pó. Então, quer dizer, você tem uma Kamala Harris debatendo contra um Michael Pence, pode compensar, talvez, o jogo de cintura do Biden debatendo com Trump, que é muito habilidoso, se comunica muito bem. Pode compensar um pouco. Eu acho que seria uma adição importante. Ela estaria um pouco mais ao centro e menos à esquerda do que se fosse uma zebra como a Elizabeth Warren, que teria muito mais à esquerda. Eu acho altamente improvável. E se não for a Kamala Harris, quer dizer, bom, deixa eu acabar só falando um pouco sobre a Kamala Harris. Eu acho que é uma pessoa muito experiente. Ela foi promotora pública pelo estado da Califórnia, o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de um legal eagle, ou seja, uma águia no plano jurídico, muito dura, implementando, digamos, um programa de justiça, digamos, bastante rigoroso. E eu acho que seria uma adição muito importante, mas é exatamente porque ela é muito boa que várias facções do Partido Democrata não a quer como candidata, porque no caso de você ter o Biden não querendo se reeleger daqui a 4 anos, ela praticamente, esse assento praticamente tem um call option, é um free call option para a Casa Branca. E ele tem uma idade mais avançada, né? Então isso pode também ser considerado aí, né? Não, imagina, é um garoto, que nem eu, é um garoto. Então eu acho assim que eu acho que o fato que ela está sendo
alvo mostra quão preparada. Eu acho que é a escolha para mim. Eu acho que o mercado deveria reagir bem e estar bullish com uma escolha como a Kamala Harris. Os outros dois nomes, eu acho que você tem a Susan Rice, tem sido muito falada. Ela foi secretária de Assuntos de Segurança Nacional Estratégico do governo Obama, uma pessoa preparadíssima, brilhante, uma personalidade extremamente agressiva e muito articulada, ou seja, ela poderia ter daria uma ajuda enorme também à campanha, mas eu acho que a Kamala Harris é melhor preparada como política, porque a Susan Harris tem menos tato político, ou seja, ela é muito direta, muito dura, é realmente conhecida como um trator, não mede palavras e get things done. E eu acho que, como ela já foi do governo Obama, eu acho que praticamente você já tem ela dentro do governo Biden e é muito mais prático você colocá-la, por exemplo, como secretária de Estado, dar um cargo importantíssimo, mas não necessariamente a vice-presidência. E isso vai à tua pergunta em relação à China, ou seja, eu acho que seria a visão de um governo democrata, eu acho que seria bem diferente, eu acho que seria uma visão multilateralista, em vez de ser uma visão nacionalista e de fechamento, mas aqui é uma visão ingênua e ineficaz. Então você tem trade war, mas é puro ruído, ou seja, não é que você tenha os Estados Unidos negociando em posição forte, tirando vantagem e conseguindo diplomaticamente fazer um checkmate importante e conseguindo concessões significativas do governo chinês. Ao contrário, eu acho que você é um lose-lose proposition, é um tremendo headline risk. Eu acho que você vai ter um governo se eles ganharem a Casa Branca, que vai ser muito mais presente no cenário internacional. E o primeiro passo é reconquistar a credibilidade dos Estados Unidos como um árbitro, como um equilíbrio global, primeiro se reaproximando de aliados que foram alienados, como, por exemplo, na Europa, Alemanha, Inglaterra, se reaproximar Macron na França, então se reaproximar primeiro da Europa, Japão, então reconstruir uma base aliada e aí sim começar a ter uma estratégia mais global dentro de um marco de international trade, mas que não seria nada frouxa. Eu acho que, por exemplo, você coloca a Susan Rice encarregada de negociar com a China, eu acho que vai ser bem interessante sob o ponto de vista de international trade e de diplomacia, mas eu não acho que seja aquele protecionismo ingênuo de fechar e privilegiar a indústria nacional, cotas. Eu não acredito que vai ser assim, eu acho que vai ser muito mais algo que faz lembrar um governo Clinton do que um governo Obama, e eu acho que vai ser muito mais pro-trade, pro-global trade, do que de fechamento e de romper cadeias de produção. Então, eu acho que seria uma parte onde haverá uma surpresa positiva em relação à política econômica. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que vão ser governos bem diferentes em todos os quesitos. Paulo, uma outra pergunta que pensando aqui na capacidade do Trump de reverter aí a situação atual, vamos colocar, e a maneira como ele conseguiria recuperar um pouco essa popularidade que caiu. Você pega uma The Economist para ler, você vê que realmente assim pós-pandemia, né, e durante pandemia, ele é durante, né, porque pós não tem ainda, né, ele foi realmente muito criticado, né, e de fato ele perdeu ali muitos públicos que vamos dizer assim, eram mais pró-Trump na comparação das eleições. E o lado econômico, que também era um lado que tinha uma votação relativamente boa quando você destrinchava um pouco mais, isso, infelizmente, teve uma situação aí muito forte ali contra e que pesou muito na análise para ele. O que você acha que o Trump consegue fazer hoje para, de repente, usar a favor a figura dele como um presidente atual para tentar reverter essa situação? Para onde você acha que ele vai tentar mirar? Muita gente fala que essa briga com a China é uma questão que agrada bastante ali certo público dele. Tem essa questão, querendo ou não, desse novo pacote fiscal, né? A gente sabe que esse público mais de baixa renda é um público que
está, de fato, tendo ali o acesso, né? São $600 semana, desculpa, isso querendo ou não, é uma coisa que tem acontecido, uma discussão de mais ou menos. Acho que ele vai usar a máquina do Estado a favor nesse sentido. Como é que o Trump consegue sair da situação atual, tentando aí mirar uma briga um pouco mais forte com as eleições? Ele mesmo fez recentemente um comentário falando de adiamento das eleições, né? O mercado foi bem para cima dele em relação a isso, ficou bastante atento ali nesse comentário que ele fez. O que você acha que ele vai... Qual que é a estratégia do Trump atual na sua visão? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque a personalidade do Trump é complexa. E eu daria uma visão muito psicanalítica. Eu acho que o inimigo do Trump não é o Biden, é ele mesmo. Então, se ele resolver as suas questões, é muito difícil um presidente em exercício, é raro que ele perca e não seja reeleito. Eu devo notar que, novamente, é que nem curiosidades de beisebol, né? Aquelas estatísticas que, olha, nos últimos 50 anos, quando no primeiro inning aconteceu isso, então, obviamente, não está correlacionado e muito menos não tem causalidade, mas quando você chegou a essa data de princípio de agosto e você tinha um opositor com mais de 8% de vantagem sobre o presidente em exercício, esse opositor, por exemplo, Bill Clinton, foi eleito. Hillary Clinton tinha 3%, obviamente não foi reeleita. Então, o que o Trump deveria fazer? Ou seja, em primeiro lugar, tem que passar um fim de semana tranquilo em Mar-a-Lago, relax, repensar um pouco como que ele vai se posicionar. Claramente é um eleitorado extremamente dividido. Quem vai votar democrata já sabe que vai votar azul e quem vai votar vermelho já sabe que vai votar vermelho. Então, o teu público-alvo é um público relativamente pequeno, entre 10% a 15% do eleitorado, se tanto. Então, o que tem ainda de free voters, que ainda não estão decididos, é um número relativamente pequeno. E como ele poderia conquistar isso? Quer dizer, quando você olha, eu comentei as pesquisas sobre o grau de aprovação, que 55% não aprovam o governo Trump e apenas 41% o aprovam. Quais são as razões pelas quais as pessoas não aprovam o governo dele? A grande insatisfação é em relação à gestão do coronavírus, especialmente março, abril, e a maneira como o público, inclusive, ficou exposto. Não use máscaras. Bom, era para usar máscara? Não era. Bom, era claro que era para usar máscara. Então, não usou? Vamos usar cloroquina. Então, quer dizer, eu acho assim que há um ressentimento e quando você vê as pesquisas, eu acho que é um dos itens que mais pesam na avaliação desfavorável dele. A segunda questão é como a gestão dele das manifestações, que é um assunto extremamente delicado nos Estados Unidos, e não foi visto como um gesto de bom gosto, aquela caminhada dele com helicópteros, que nem no Vietnã, ameaçando as pessoas na rua, e ele com soberbia, colocando a bandeira com a Bíblia numa igreja na qual ele nem foi convidado. Aquilo não repercutiu bem, e em vez de ser propositivo, de encontrar soluções, de lidar com a questão de como ter uma polícia que seja ao mesmo tempo eficaz, ao mesmo tempo seja justa, um sistema judiciário que possa ser objetivo e que seja color neutral, essa que é a agenda. Então, quer dizer, eu acho que ainda há tempo nos dois quesitos de você mudar a postura em relação ao coronavírus. E eu acho que ele pode ser propositivo em relação à questão da polícia. E, por último, ele vai estar aí, mais ou menos, aí ele está na carona do banco de trás da economia, se vai funcionar ou não vai funcionar. Isso, na realidade, no curto prazo, é adrenalina no mercado, porque ele vai fazer tudo possível e imaginável, por isso que você tem o Steve Mnuchin correndo lá no Senado, tentando desesperadamente conseguir um acordo, e algo vai ser alcançado nos próximos dias para poder estimular a economia e poder chegar em outubro, novembro, com a recuperação e, de preferência, com uma redução no nível de desemprego. E, da mesma maneira, ter um Federal Reserve extremamente alerta, fazendo whatever it takes,
Você viu, por exemplo, há mais ou menos um mês atrás, quando você teve uma queda de 5%, o setor de bancos sofreu com o review do CCAR pelo Fed. Em 20 minutos, o Fed já estava reduzindo o requerimento de capital dos bancos e as ações dos bancos subiram e trouxe de volta ao mercado. Então, quer dizer, eles vão estar micromanaging, fazendo tudo possível para manter a bolsa, o mercado para cima, o que te dá mais ou menos, indo à nossa primeira discussão, quer dizer, os riscos de ir na eleição super comprado US equities. Por outro lado, você vai ter todo o aparato econômico e de policy americano pro equities, entendeu? Então, eu acho que você tem aí um certo grau de amortecimento das coisas. Então, vai depender muito de como o Trump se posicionar. Em geral, ele é muito habilidoso em debate. Ele quer debater o Biden. Não é claro se vamos ter um debate ou não. Talvez o primeiro seria já em setembro. Mas eu devo dizer, com espanto, a imagem, a figura, o posicionamento, inclusive com mídia extremamente favorável, inclusive na Fox, em que a presença do Trump eu não reconheci. Ou seja, se esse é o Trump que vai entrar no pódio para debater contra o Biden, não tem tanta vantagem quanto o Trump que debateu contra Hillary Clinton e venceu as eleições. Então, eu acho que ainda é uma variável incerta. Então, muitos colegas meus são bem categóricos de que ele vai levar uma tremenda vantagem quando você tiver debate no discurso público. Pela amostragem das últimas semanas, eu tenho minhas dúvidas. Ele pode se recuperar, mas digamos que deixou a desejar em termos de performance, de habilidade de ser realmente preciso e passar mensagens. Então, eu acho que ele sabe que ele está numa sinuca de bico, da qual ele pode sair. Ele tem a presidência, ele tem o orçamento, mas eu não estou prevendo o resultado. Mas a posição hoje de um presidente em exercício em que ele está não é confortável. Paulo, deixa eu aproveitar aqui e fazer, eu acho que a última pergunta também, que a gente já está chegando aqui no nosso tempo. Pegando ali um gancho no que você falou, também acho que da parte progressista, e olhando muito mais ali para a parte de Congresso e Senado nos Estados Unidos, em 2018 a gente teve ali uma coisa que foi única, que foi a eleição de 4 congressistas mais progressistas, né? Você teve aí no começo do ano um despontamento muito grande de candidatos como Elizabeth Warren, como o próprio Sanders. Como é que você vê esse legado pós-pandemia, né? À medida que a gente vê cada vez mais estímulos, o Estado americano agora realmente dando suporte para a população, essa discussão de saúde ficando muito em pauta também ali, tanto pelos candidatos democratas. Realmente você acha que os Estados Unidos ele está caminhando muito mais para essa parte do populismo, do assistencialismo, aumentando mais realmente ali a presença do Estado na economia como um todo, e que essa questão da pandemia ela pode até inclusive ter acelerado ali esse ganho de espaço da ala mais progressista ali entre os democratas? Olha, é uma pergunta muito interessante, complexa, difícil. E eu me atreveria até a começar com uma resposta em que o mundo já está no mundo populista. Não é só os Estados Unidos e não é os Estados Unidos de um potential Biden. Já estamos nessa era. Já estamos num estado enorme, assistencialista, com inclusive quem é o maior trader do mercado é o Federal Reserve de Nova York. Se isso não é um estado, uma presença maciça do Estado na economia, eu não sei o que seria. Obviamente, você tem áreas do Partido Democrata, a parte mais progressista, que está bem mais pró-government, inclusive até os assessores atuais em matéria econômica, Jared Bernstein e o Ben Harris, que foram os assistentes do Biden durante a vice-presidência do governo Obama, e a Heather Boushey, são pessoas bem mais para uma linha Elizabeth Warren. Ela trabalhou com a Hillary Clinton, são as pessoas mais ligadas ao Biden no programa, mas podem haver surpresas, ou seja, um Bill Clinton
que teve um programa com Robert Reich, com a Hillary Clinton, foi que produziu um Robert Rubin da Goldman Sachs como secretário do Tesouro e teve o programa fiscal mais austero, gerando superávites fiscais. Então, as surpresas podem vir dos lugares menos esperados. E a surpresa chama-se Larry Summers, ou seja, o Larry Summers era candidataço para o Fed, ganhou Jerome Powell. Eu acho que tem uma preferência pelo zip code de Washington em vez de Boston, e não me surpreenderia, obviamente rejeitado pela ala mais progressista do Partido Democrata. E se você tem um Larry Summers na Secretaria do Tesouro, é outro game. É um outro game que pode ter certeza que a bolsa sobe 20%. Então, não é fácil, e eu não tiraria conclusões assim precipitadas, principalmente porque eu vejo a Convenção Democrata é como se fosse uma refeição comunitária, cada um bota um pouco de pimenta, um tempero, tira, bota água, bota mais carne. Isso aqui é um cozidão aqui que ainda está longe de estar terminado, e a gente ainda não sabe o que vai dar. Eu acho que pode borbulhar e dar errado, como também pode dar muito certo. Então, eu acho que tem que estar alerta, se informar e saber filtrar informação. Obviamente, a mídia tem um viés muito claro, então você tem que saber garimpar as informações e tentar ser o mais objetivo possível. Mas eu acho que, no mínimo, eu acho que vai ser um big market event. Eu acho que, e essa parte, novamente, não é o que vai fazer, é quem estará empoderado, quem vai estar empoderado para fazer é o que não saberemos, e isso vai ser um grande problema. Bom, Paulo, acho que também você comentou já um pouco das posições, algumas coisas que você tem olhado. A gente, 52 minutos, a gente falou 45, mas acho que a gente cumpriu bem aqui o tempo também. A gente queria agradecer a oportunidade, muito bom aí ter esse bate-papo. Acho que os clientes, esse conteúdo principalmente focado em eleições americanas, acho que é uma coisa que as pessoas têm uma certa distância, então foi uma verdadeira aula aqui para todo mundo, com certeza. E, obviamente, tentar ali marcar mais eventos ali como esse, porque com certeza a nossa base de clientes vai ficar muito agradecida. Deixa eu só falar assim, um comentário, Felipe e Ricardo, obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Eu queria só fechar com dois pensamentos que eu acho que são importantes. Eu aprendi muito cedo na minha carreira como analista a garimpar a matéria bruta-prima, ou seja, em vez de confiar na interpretação de um terceiro, eu acho que é fundamental, especialmente com a facilidade hoje que você tem na mídia social e YouTube, ouça os candidatos, ouça a Susan Rice falando, a Kamala Harris, e tire suas próprias conclusões. Eu acho que tem muita informação interessante, e aí com isso você pode criar uma opinião independente e própria. Eu acho que é muito importante nesse processo tão polarizado que eu acho que as sociedades em geral, e não é só nos Estados Unidos, eu diria como um todo, chegaram. E sob o ponto de vista de investimentos, estamos ainda numa era de incerteza, é um choque inusitado. Infelizmente, por um lado, parece que a gente vai estar convivendo com o coronavírus durante mais tempo do que a gente gostaria, mas pode ter upside surprise de uma vacina ou algum tipo de remédio mais eficaz. Mas a minha recomendação especialmente para os ouvintes que não são especialistas, né? Quer dizer, você tem que ter assessoria profissional, você tem que ter um plano, não pode ficar girando ao sabor do vento do mercado, senão todo viés comportamental você vai sofrer na entrada e na saída 2 vezes, e ter uma carteira equilibrada, ponderada na sua exposição à renda variável, à renda fixa. E é um mundo muito peculiar, ou seja, quando você tem uma intervenção dessa ordem, dessa natureza, de bancos centrais entrando, comprando ativos do jeito que compram, essa correlação tradicional que você sempre ajudou a carteira 60-40 de bônus renda fixa e renda variável a nível internacional, essas correlações agora não funcionam da mesma forma, então você precisa compensar com outros amortecedores, ou seja, você tem que encontrar eu acho que você tem que estar com risco, mas você tem que ir numa carteira equilibrada, evitar ficar trading around eventos, porque você tenta market timing, eu acho que são poucos que são realmente especialistas nisso,
mas eu acho que você tem que ter alguns amortecedores importantes, alguns instrumentos defensivos dentro da carteira, renda fixa de curta duração, a parte de ouro, a parte de protective puts, são todos itens adicionais que você abdica de um pouco de retorno, mas você pode suavizar um pouco da volatilidade, mas eu acho que você tem que pensar no processo de investimento, não é em volta do dia 3 de novembro, mas você tem que pensar ao longo de 20, 25 anos, e eu acho que pode haver um pouco de tensão, mas pode ser uma grande oportunidade operar em volta do dia 3 de novembro. Muito bom. Bom, agradeço, Ricardo. Paulo, obrigado pelo bate-papo, considerações finais. E a gente, com certeza, aí se vê em breve aí para puxar outros temas mais difíceis aí, que depois dessa aula acho que a gente vai ter que fazer mais um. Ok, então, pessoal, obrigado pelo convite e até logo a todos. Obrigado. Até mais.